Olá, mulheres! Aqui é Série Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres, e nós estamos aqui com um novo tempo, com mais um tempo de qualidade e ensino para vocês. O Vida na Palavra está começando e nós cremos que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio e através de nós, para que vidas possam ser curadas, libertas e salvas pelo poder do nome de Jesus. E hoje eu estou aqui com minha amiga, pastora Lília. Pastora Lília é uma amiga mesmo, assim, do coração. E a gente caminha junto já faz quase 8 anos, né, amiga? Isso. Pastora Lília, ela é líder aqui do Ministério VV de Intercessão. E hoje nós vamos estar falando aqui de um assunto muito necessário. Mas eu queria que antes ela se apresentasse para vocês. Olá, mulheres amadas. Muitas de vocês conhecem a minha voz, né, amiga? Pelos áudios Sim. de oração. E hoje a pastora me pegou ali fora para poder entrevistá-la, e para mim é uma honra, amiga, porque Amém. é um assunto que, com certeza, né, a gente conhece pessoas que possam ter passado pelo abuso e também nós vamos aprender com ela que passou por isso e tem superado a cada dia, né, amiga? Amém. E assim, eu falei para a Lília, sabe, meninas, apesar de a Lília não ter passado por isso, ela, ela é pastora do Ministério de Intercessão. Lília é uma pastora, assim, do coração. Você pastoreia muitas vidas. Amém. E com certeza um assunto que você, apesar de não ter vivido, você já sentiu no coração dores como essa. Então, Verdade, eu acho que Deus escolheu muito bem, amiga, para a gente estar verdade. fazendo isso daqui. E já tem um tempo que eu estou querendo gravar isso para vocês de uma maneira bem certeira. E eu creio que Deus, assim, ele escolheu, sabe, cada pessoa que está aqui, para que o Amém. Espírito Santo pudesse trazer luz e abençoar você que está aí. Em nome de Você ora por Jesus. nós, pastora? Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, neste momento. Queremos te convidar para que o Senhor faça presente aqui neste lugar. Que verdadeiramente, ó Deus, o Senhor venha nos usar como instrumento, ó Deus, para levar a verdade, para levar a vida, em cima, ó Deus, dos teus ensinamentos para que haja vida Amém. na vida de cada uma, ó Deus, que está aqui e precisa, nesse momento, ser curada. Em nome de Jesus. Nos usa para louvor da tua glória. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém. A pastora falou algo que é muito importante. Eu não passei por isso, mas eu já atendi várias pessoas que passaram pela questão do abuso. E existem muitos questionamentos e muitas dúvidas acerca disso, né? Que muitas vezes, por não ter passado, a gente não compreende o sofrimento ou o lugar do outro. E hoje nós vamos aprender com você. Porque eu Amém. creio que, assim como eu, existem pastoras também aí do outro lado que precisam também dessa instrução para saber guiar essas mulheres que passaram por essa situação. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus, ela nos ensina lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, que muitas vezes os nossos pecados ocultos, eles geram algum tipo de morte ou destruição na nossa vida. E eu tenho certeza, né, que quando você passou por isso, a primeira coisa que Satanás procurou fazer é que você escondesse de tudo e de todos. E como que foi isso para você nesse momento? O abuso, ele é literalmente uma arma certeira nas mãos de Satanás. Por quê? Porque a primeira coisa que o abuso ele faz, amadas, nós estamos falando aqui de abuso sexual na infância. Vamos Amém. deixar isso para Verdade. elas, É. né, gente? Que nós não falamos o tema. Não falamos. Verdade. Volta. Mas nós estamos falando sobre abuso sexual na infância. Nós não estamos falando aqui de mulheres que são estupradas quando são jovens. Não. O nosso tema aqui hoje é abuso sexual na infância. Para que o Amém. Senhor use, sabe, a nossa conversa, aquilo que Ele vai trazer aqui. Para quê? Para trazer luz naquelas mulheres que passaram por isso e não tiveram coragem até hoje de confessar, como você acabou de falar, e também para as mães, para as pastoras ensinarem,
para que outras crianças não venham a passar por isso. Hoje eu louvo a Deus, né, amiga? Porque esse assunto hoje é muito falado. Verdade. Graças a Deus. Eu falo que, apesar da gente saber que a tecnologia ela avança e tem muito para o lado ruim, mas glória a Deus, que Deus, ele, em tudo, ele opera para o lado bom. Então, hoje a gente tem muitas informações sobre isso, o que fazer, o que não fazer, para que isso não venha acontecer com as nossas crianças, em nome de Jesus. E isso de estar escondido, como eu falei, é uma arma certeira nas mãos de Satanás. Por quê? Porque a primeira coisa que Satanás expõe no abuso não é você diretamente. O que ele quer expor no seu coração? A ausência da paternidade de Deus. Ei, se você tem um pai, se um dia você vai conhecer um pai que é o próprio Deus, por que ele deixou você passar por isso? Né? Então, assim, porque hoje, o que a gente mais precisa de libertação? O que mais liberta uma mulher? O que mais faz que a gente... É a paternidade de Deus. É a paternidade de Deus. E na minha vida, eu escondi o abuso, amiga, dos 5 aos 40 anos, sem ninguém saber, ninguém. E quando o Senhor, ele veio trazendo cura ao meu coração, foi incrível, porque tem uma frase que eu já ouvi e realmente é verdade, né? Ferida curada, ministério que segue. Isso é algo real. E foi incrível, porque não foi apenas depois que essa ferida foi só curada. O meu ministério começou a fluir depois que eu fui até o abusador e perdoei o mesmo. Mas vamos deixar isso mais para frente, vamos voltar. Então, qual que é hoje a arma ferrenha de Satanás? É fazer com que a gente esconda o abuso dentro de nós, porque ali ele te coloca em dúvida a paternidade de Deus e, ao mesmo tempo, o quanto você não tem valor. Porque, como nós estávamos conversando aqui antes, que eu te falei, a pastora estava comentando um caso de uma pessoa comigo também, que ela se sentia mal, né, amiga? Porque ela passou por isso. E ela já ia atrás do abusador. Mas o abuso, ele é exatamente assim. E como no primeiro momento, eu com 5 anos, gente, o que uma criança de 5 anos... Nossa, não consigo nem imaginar. 5 anos, não existe condenação. 5 anos. E Satanás é tão astuto, ele é tão sagaz, que ele começa a falar com a gente que a gente é culpado de algo que a gente fez com 5 anos. Mas isso não existe, sabe? É um tempo de ignorância. E eu me lembro que uma das coisas que o Senhor me disse é que nesse tempo, o Senhor me disse assim: filha, eu estive com você a todo tempo, mesmo no tempo que você estava sendo abusada. Amém. Eu sofri junto com você. A dor do coração de Deus era maior que a dor do meu coração. Porém, ele não pode mudar coisas que o pecado faz. O pecado está ali, mas é tão lindo. Sabe por que ele fica ali firme? Porque ele sabe que ele pode mudar a nossa história. Ele sabe que ele pode fazer na nossa vida o que ninguém poderia pensar ou imaginar. E o maior perigo do abuso é quando nós não confessamos. E duas coisas que te impedem de confessar. Primeiro é a vergonha, e você acha que você está sozinha. E o abusador, primeiro ele te traz, depois você vai atrás dele. Por quê? Porque a sua sexualidade, que não é algo ruim, é algo bom, que é para ser despertada no tempo certo, depois do casamento, que tá tudo ali, a sexualidade é algo lindo para ser despertado. Verdade. Mas quando ela é despertada antes da hora, ela é totalmente usada por Satanás. Por isso que hoje, amiga, a gente que lida muito com igreja, o que a gente sabe? Antes de casar, a gente tem que falar para as mulheres não fazerem. E depois que casa, o que a gente tem que falar? Para fazer. É uma triste realidade, amiga. Por quê? Porque o pecado, ele traz consequências. Verdade. E uma vez que você faz as coisas no tempo errado, na hora errada, no tempo certo, se não houver convicção, arrependimento, quebrantamento, aquilo que é bom não vai se tornar bom de uma hora para outra porque está maculado. E, na verdade, quando essa sexualidade ela é despertada antes do tempo e quando vai para o tempo certo, você acha que você está sendo usada. E não que verdadeiramente você vai desfrutar desse momento como algo que Deus criou. Sim, né? Porque o sexo é algo prazeroso. Sim. É algo que Deus fez para que a gente se sinta realizada. Mas quando acontece no tempo certo, no tempo errado,
e você vai para o casamento, você continua com aquele pensamento. Isso é tão sério que quando isso não é curado, igual foi no meu caso, no início, sabe como que você olha para o marido? Se ele vier agressivamente para o seu lado, você já descarta. Por quê? Porque você olha ele com a continuidade daquele que te abusou lá atrás. Uma repetição. Uma mulher abusada sem ser curada, ela não pode ser tratada, porque a gente sabe que ali na hora, às vezes tem aquele beijo forte, aquele abraço forte, né? As pessoas brincam, né? Pega, joga como é que fala? Na parede. Joga na parede. Gente, deixa eu falar algo pra vocês. Coitado do homem que pega uma mulher e quer jogar ela na parede, sendo que ela foi abusada na infância. Ele vai apanhar. Não, e muitas vezes ele nem sabe disso. E ele não sabe, porque é aquilo que nós começamos a falar. Está escondido. O meu marido sabe o jeito que ele tem que vir pro meu lado. Aí o Marcelo, ele brinca muito, ele fala, eu vou te pegar. Eu falo assim, não venha. E ele já começa logo cedo, né, amiga? Falando, sim, cultivando. Sim. Não, e é lindo, porque quando você confessa o seu pecado, e isso aconteceu comigo tarde, muito tarde, mas nunca é tarde para Deus, porque com Deus a gente não olha para trás com o tempo que a gente perdeu. Com o Senhor, nós olhamos para frente, entendemos que existe uma eternidade. Para de olhar para trás, para o tempo que você perdeu. O seu tempo é hoje. Hoje Deus pode começar a mudar a sua história. Verdade. E fazer na sua vida o que você nem pode imaginar e nem ninguém pode imaginar. Então, coloque para fora o que está escondido. Olhe por isso. Não tenha vergonha, sabe? Não tenha medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. E quando isso é curado e confessado, Deus ainda te usa para que a sua dor vire a nossa mensagem. Verdade. E uma das coisas que a gente tem que orar é para Deus preparar as pessoas para serem esse canal de cura na nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas são o quê? Meros espectadores. Então elas vão pegar aquela informação, elas não têm conhecimento nenhum da palavra, nós estamos falando do quê? De vida na palavra. Sim. Então uma mulher que tem vida na palavra, o primeiro momento, quando você confessa, ela vai o quê? Ela vai ser um ouvido que ela vai conseguir ser cura na sua vida. Porque o abusador, né, da forma como ele trabalha com o quê? Com uma manipulação. Né? Então ele fala assim, ninguém vai acreditar em você. Foi assim que ele falava com você? Sim. Porque os casos que eu atendi nos gabinetes pastorais que a gente tem da vida aí, é exatamente isso que eles falam. Não adianta você falar, porque ninguém vai acreditar em você. É verdade. E aí ela a criança, né, começa a acreditar nessa mentira como se fosse uma verdade. E aí ela tem medo de procurar os pais. Por quê? Também, naquele momento, ela começa a procurar o abusador. Então ele fala, mas você está vindo atrás de mim. Então, se você contar, ninguém vai acreditar. E aquilo fica escondido. E destrutivo. Destrutivo. É escondido e um poder destrutivo dentro de nós. E aí, naquele momento, esse é um papel do acusador, né? Satanás, ele é assim. A todo momento, né? Ele é mentiroso, ele acusa. E aí, a primeira coisa que acontece é o quê? Procurar culpado. E aí você começa a lançar o quê? A culpa nos pais, né? Se você lançou no Senhor, Deus, aonde estava o Senhor? Sim. E aí você começa agora a pensar, e os meus pais? Como que foi para você isso? E assim, você começa a questionar mesmo. Porque quando você ainda é criança, não. Mas quando você começa a ir... Porque eu falo que o abuso, ele marcou a minha adolescência, a minha juventude, até os 40 anos, né? Quase na fase de entrando na terceira idade. Mas olha para você ver. E teve um tempo que eu comecei a falar assim, meu Deus, eu não nasci na família certa. Nossa. Eu não nasci na família certa. Se eu tivesse nascido em outra família, não teria acontecido isso. Olha que satânico. Quando Deus, ele me disse, você nasceu na família certa, não aos seus olhos e também não aos olhos do mundo, mas você nasceu na família certa para cumprir o meu plano. Porque, amiga, pai e mãe a gente erra, mas quem coloca a gente na família é o Senhor, e ele não erra. E ali eu comecei a perceber que eu nasci na família certa para cumprir o meu chamado.
Amém. Mas isso é uma estratégia muito de Deus, isso que você falou. Precisamos ficar atentos a isso. E o único parente que a gente escolhe é o marido, né, amiga? Agora, pai, mãe, a gente não escolhe, né? Então, não adianta a gente também querer imputar sobre a vida dos nossos pais aquilo que nem eles receberam. Sim, né? Porque antigamente era um assunto que não podia falar. Hoje a gente tem muitos ensinamentos, tem várias coisas, né? Inclusive pessoas que abrem o que passou, né? Como você, para que haja cura e outras pessoas não passem por isso ou não leve tanto tempo. Gente, Deus 35 anos para verdadeiramente ela ser liberta disso. E aí, na sua opinião, qual que seria, então, o maior perigo do abuso na vida de uma criança? O escondido, amiga. O escondido. Amém. Pais que não ensinam a verdade, pais que não conversam, porque hoje não existe mais isso. Igual você falou, sabe? Na minha época isso não existia, a gente não via isso acontecendo. Mas hoje os pais, eles precisam apresentar uma verdade para os filhos, porque se eles não apresentarem uma verdade para os filhos, Satanás, ele tem muito prazer em apresentar a sua mentira. Verdade. Então, o maior perigo do abuso é quando ele está escondido. Porque quando a luz entra, amiga, quando ele começa a sair para fora, a verdade de Deus, ela traz luz naquilo que está oculto. E Deus é capaz de transformar aquela maldição em bênção. Amém, eu creio. E diante disso que você passou, qual que foi a primeira pessoa que você teve coragem de se abrir? Foi o Marcelo, foi meu marido. Glória a Deus. E eu falo que assim, a gente não... Falando de pastoreio, né? Nós estamos falando aqui de pastoreio, estamos falando de paternidade, sabe? Muitas vezes a gente cobra do outro que ele não está disposto a falar conosco. Mas sabe, ninguém fala quando não se sente amado. Ninguém fala quando não se sente cuidado. A exortação é um dom de Deus, mas nós precisamos entender que nós somos chamados para exortar quem nós amamos. Amém. Quem nós amamos. E eu fui uma mulher muito bem-aventurada, sabe? Diante de tudo que eu passei, eu tive um primeiro casamento e mesmo passando tudo que eu passei, eu consegui me guardar, sabe? Eu consegui não me prostituir. Mas existe algo ali que aquele despertar da sexualidade, ele leva a gente para um nível de masturbação muito alto. E aquilo ali, ainda que você não esteja na prática lá fora, não precisa. Aquilo que você faz dentro do seu quarto, aquilo ali é suficiente para ti, sabe? Eu lembro que uma vez eu falei que eu tinha pedido perdão eu estava ensinando sobre pedir perdão para Deus do tempo que a gente era abusado. E uma pessoa falou assim, mas você foi abusada, onde você pecou? A gente foi abusada, mas a partir do momento que nós começamos a fazer as consequências que o abuso trouxe na nossa vida, aquele pecado é nosso. Verdade. Aquele pecado não é de mais ninguém. Foi só uma porta, né? Foi exatamente uma porta. E uma das coisas que eu aprendo que não traz cura é quando você não reconhece o seu pecado e você fica querendo jogar a culpa em cima de todo mundo, como nós acabamos de falar. E o Marcelo, e eu tive um primeiro casamento, e eu me lembro que eu me guardei para esse homem, mas eu me lembro que quando eu casei, quando a gente casa, que realmente teve o negócio ali liberado, né? Depois que casa, tá tudo certo. Ali, quando eu amanheci, na minha primeira noite de núpcias, eu comecei a chorar. Eu tive que ser levada para minha casa. E eu fui levada para minha casa, mas ali eu não conseguia ainda falar. Foi onde que o casamento foi sendo destruído. Porque casamento... Se tiver uma coisa que sustenta casamento, em primeiro lugar é Jesus. E quem Jesus é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sem Jesus não tem verdade. Sem verdade, você não entende o caminho para chegar na vida. Isso mesmo. Não tem como. E o Marcelo, ele me amou de uma maneira tão linda, que depois de 12 anos com ele, amiga, não foi assim do dia para a noite, não. Não. Foi Depois muito de sal, 12 anos, eu consegui rasgar o meu coração para ele. E ele foi a porta que Deus usou para me curar, para me libertar. E hoje, você não precisa esperar o tempo que eu esperei. Não precisa esperar por um marido. Não, você precisa esperar a pessoa que Deus vai te mandar. Sabe? Um dos defeitos que a gente tem muito é querer que na nossa vida aconteça do jeito que acontece na vida do outro. Verdade.
Tá Não é uma regra. repreendido pelo poder do nome de Jesus. Não tem a ver com regras, mas tem a ver com a vontade de Deus ser estabelecida na nossa vida. Verdade. Então, para aquelas que querem ser agentes de cura, ame, ame. E para aquelas que querem ser curadas, abra o coração, que Deus vai te direcionar para a pessoa certa. Porque no abrir de coração, tem humilhação, né, amiga? Verdade. Tem muita humilhação. Tem. Mas eu quero te falar, vale a pena. Vale a pena. Não, e é interessante, amiga, isso que você falou, porque isso é uma das coisas que o Senhor me ensinou nessa caminhada sobre amar as pessoas e pastorear. A partir do momento em que as pessoas entendem que você a ama, automaticamente elas abrem o coração. Amém, eu creio. Então, não existe julgamento, né? Mas você tem um ouvido para ouvir e você tem um colo, né? Amém. Porque muitas pessoas, elas não conseguem ouvir e já começa a culpar a pessoa. E não é isso que Deus quer. Verdadeiramente, Deus quer que nós amemos as pessoas, né? Porque Deus foi assim, né? Porque Ele Sim. tanto nos amou, então Ele enviou quem? Jesus. Então, da mesma forma, somos nós. A gente muito ama, né? Para que as pessoas, elas tenham essa abertura de chegar até nós e encontrar o quê? Encontrar Jesus de uma forma, nossa, ouvidos, né? Para poder Bíblia ouvir. fala, né, que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Verdade. Ah. E muitas vezes o homem, né? Ou até mesmo o homem também pode ser abusado, né, amiga? Hoje em dia, o índice de homens abusados é altíssimo também, amiga. Eu conheço uma pessoa que ela foi abusada e é homem, sabe? Mas na regra geral, né, vamos se dizer assim, se a mulher ela casa, né, e ela não tem essa compreensão, esse discernimento do homem, acaba que existem vários Ela não problemas vai ter no casamento. vida sexual plena. Não, então não vai conseguir satisfazer o seu marido, Não. nem o marido que talvez tenha passado por isso, com a mulher. Então, uma das coisas que eu acho bem pertinente, né, para aquelas que passam por situações com problemas sexuais no casamento, que ore para que verdadeiramente Deus possa mostrar e trazer à luz para si, não for o caso, né? E você falou algo muito que a gente precisa pontuar. Quando nós somos abusadas na infância, o que acontece? O nosso subconsciente, ele te esconde aquilo ali. Tem pessoas que abusaram de mim que eu não lembrava. Que eu fui lembrar só depois que eu comecei a ter vida com Deus, que a luz do Senhor, ela entrou mais profundo do meu coração. Amém. E começou a trazer luz. Porque nós somos tão perfeitos, mas tão perfeitos. Mas quando o pecado entrou, o perfeito, ele também é usado para o lado mal. Verdade. Ele esconde isso dentro de nós. Então, tem mulheres que não sabem que foram abusadas e se sentem culpadas de, no casamento, não conseguirem terem vida plena com o marido. Agora mesmo, recentemente, na nossa conferência, chegou uma mulher perto de mim aos prantos, chorando. Uma mulher, ela devia ter mais de 40 anos, porque ali Deus tinha aberto a visão dela e tinha mostrado que o pai dela tinha abusado dela na infância. E agora, quando que isso vem? Na luz do Senhor. Na luz do Senhor. E, às vezes, amiga, Satanás, ele dá uma mexida. E aquilo ali vem como um rombo. Aquilo ali vem trazendo depressão, vem trazendo espírito de suicídio. Mas quando nós estamos no Senhor, aquela luz entra para curar. Amém. Para curar. E isso é muito lindo. Por isso é aquilo mesmo. que você falou. Mulheres, orem para que você possa entender que muitas vezes o problema no seu casamento não está em você, mas naquilo que ela passou na infância. Verdade. Isso é importante, né? A gente sempre buscar no Senhor. Primeira coisa é a oração, né? Tudo. Se tá com algum problema, Senhor, vida com Deus, me mostra. O Espírito Santo, ele traz luz, né? E qual o conselho que você poderia hoje dar para essas mães que talvez tenham filhos que passaram por isso, né? Porque muitas vezes essas mães, elas se tornam tão ríspidas, né? Ou não querem ouvir e são tão autoritárias. E os filhos talvez não tenham abertura, né, amiga? É aí que mora o perigo, né? Você sabe, se uma mãe reconhecer a imperfeição dela, ela vai ser habilitada de uma maneira sobrenatural para lidar com a imperfeição dos filhos. Amém.
O problema é que muitas mães se acham perfeitas demais. Não têm um coração quebrantado e contrito para reconhecer que são imperfeitas. E quando você não reconhece que você é imperfeita, como é que você vai falar, poxa, eu sou perfeita, eu vou gerar filhos perfeitos? Mas isso não existe. E ela acha que ela é perfeita e ela vê na imperfeição do filho, o que vai acontecer? Ali tem um muro levantado entre a mãe e o filho. Então, em primeiro lugar, considere, sabe, a imperfeição. Considere, amadas, a sua imperfeição, porque uma mãe imperfeita, ela tem uma habilidade, uma graça de Deus para levantar filhos que vão atingir a perfeição. E a gente sabe que a maior perfeição de um filho não é quando ele é bem-sucedido profissionalmente, não é quando a gente fala, tem um bom casamento, não é quando ele tem... Não, um filho bem-sucedido é aquele que tem um encontro com Deus, é aquele que anda nos caminhos do Senhor, é aquele que cumpre os propósitos do Senhor. Então, mãe, se coloque num lugar, sabe, onde você reconhece a sua imperfeição. Saia desse pedestal de ser uma mãe perfeita, porque quem que vai querer rasgar o coração para uma pessoa que se acha perfeita? Não, aí Me não tem conta. como. Não tem como. Não Tem como? O filho vai fugir dessa mãe, o filho tem pavor dessa mãe. E muitas mães, elas idealizam isso. Não porque você tem que ser perfeito. Nossa, você viu fulano? Fulano faz isso. Nossa, a mãe daquele, eu queria ser a mãe. Gente, isso é satânico. Você é a mãe que o seu filho precisa. E se existe algo errado ali entre você e ele, é porque você ainda não assumiu o seu lugar de imperfeição, para que você possa entender que você foi chamada para andar com aquele que é perfeito. E quando você se considera imperfeita, é lindo o que o perfeito faz em você, para que você lide com a imperfeição dos seus filhos. Amém. E é pecado, tá, gente? Então, assim, não tem pecadinho nem pecadão. Então, a gente reconhecer, né, que o Senhor nos perdoa todos os dias, facilita muito a gente perdoar o outro, né, amiga? É verdade. Existem pecados que muitas vezes as pessoas não veem. Existem aqueles que as pessoas veem e julgam, né, mas pecado continua sendo pecado. E nós somos pessoas, né, imperfeitas. Sim. Que carecemos da graça de Deus todos os dias. E é verdade, reconhecer que nós somos imperfeitos vai nos ajudar a lidar, né, com os nossos filhos que também são imperfeitos. E é tão, eu não sei vocês, mas quando a gente é um vaso de instrumento de cura na vida de outra pessoa, é tão gostoso, né? Nossa, imagine na vida dos nossos filhos, né, amiga? Sim. Eu falo que quando nós conseguimos amar os nossos filhos como eles são, independente deles satisfazerem os desejos do nosso coração, os nossos filhos, eles vão crescendo em graça, em estatura e em sabedoria para ser como o Senhor Jesus. Amém. Agora, quando você cobra deles algo que nem você tem e nem consegue passar para eles, você já está criando ali no seu filho uma identidade que ele vai buscar e ele nunca vai encontrar. Porque, na verdade, a identidade que nós fomos chamados para carregar é a identidade do próprio Jesus. Amém. Então, um filho, ele precisa ver Jesus em nós, porque a partir daí não tem abuso que vai prevalecer, Amém. Não tem nenhum tipo de violência que vai prevalecer contra a vida deles, eu creio. Isso é importante como pais, né? Os filhos, nós sermos os primeiros a saber, né? Tanto das vitórias quanto também daquilo que eles precisam, né? Sim. E é interessante porque quando a gente tem essa abertura, né? O filho, ele vai chegar em casa, a primeira coisa que ele vai fazer é contar para a mãe, né? Porque ele tem confiança, ou o pai. E certa vez você falou que o Miguel é muito assim, né? Com o Marcelo, né? Que ele tem muita confiança, então ele conta as coisas para o Marcelo. E isso é importante, né? Porque a gente reconhecer e dar essa abertura para os nossos filhos, né? E glória a Deus por isso. Amém. 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 Foi ótimo, amiga. Glória muito obrigada por ter aberto, né, a sua Senhor experiência. É bom, né? Como eu falo, quando a gente se entrega, o Senhor vem e faz. É verdade. Amém. Obrigada, minha amiga. Eu que agradeço. Lília, que Deus continue te abençoando, que seja o primeiro de muitos vida na palavra. Amém. E que o Senhor possa continuar nos usando. Nós ficamos por aqui com o primeiro Vida na Palavra e nós cremos de todo o nosso coração que esse programa será um canal para te abençoar. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo Vida na Palavra.